Glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo número 5. Apocalipse 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. Apocalipse, capítulo número 5. Diz assim a palavra de Deus: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, e nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, e de milhares, ou miríades de miríades, proclamando em grande voz e dizendo: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Queridos, essa palavra aqui é uma palavra tão abençoada, tão maravilhosa, como toda a palavra de Deus, mas algumas nos saltam aos olhos em alguns dias, em alguns momentos, e eu creio que nessa noite essa palavra nos faz muito sentido, porque essa palavra que foi aqui mencionada, que foi aqui lida, ela é uma narrativa de uma experiência que um homem chamado João teve na ilha de Patmos, e esse homem, ele teve então uma grande revelação. E é por isso que esse livro aqui é chamado Livro das Revelações. Em algumas outras línguas não é, chama-se Apocalipse, mas sim Revelação ou Revelações. E esse aqui é um livro de revelações. Revelações a respeito da história de Deus. Revelações em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Revelações incontestáveis, revelações que têm se manifestado no decorrer da história da humanidade. E essa aqui, de Apocalipse 5, ela para mim talvez seja uma das mais lindas histórias narradas, e uma das mais profundas revelações que pode conter em algum livro profético da Bíblia, porque ela menciona como que num desenho bem feito, elaborado, o que representou tudo o que Jesus fez na cruz por cada um de nós. E eu não sei se você se percebeu, mas você está nessa fotografia, você está nessa imagem, você está nesse álbum divino. Quando foi mencionado ali que Ele chamou para si de toda tribo, língua, povo, nação, raça, cultura, Ele está te incluindo nessa história. E você que já foi lavado pelo sangue de Jesus, você que já conheceu Jesus, você está garantido nesse dia aqui. Que coisa maravilhosa! Isso é sobrenaturalmente lindo, porque você está na Bíblia, você está aqui sendo mencionado. Mas o que está acontecendo aqui é um resumo da salvação. Porque
aflição, ele tem um problema aparentemente insolucionável. E o problema aqui na narrativa de João, que é uma linguagem em metáfora, usando uma figura de linguagem, ele vai usar muitas figuras de linguagem por todo o Apocalipse para poder narrar coisas espirituais. Ele está falando que ninguém foi achado digno de poder abrir esse livro, o livro que determina a salvação, o livro que muda a história da humanidade, o livro que desprende aquilo que prende, que arranca aquilo que aprisiona. Esse é o livro que precisava ser aberto, que precisava ter uma revelação daquilo que estava nele. Ele estava selado, ele estava ali oculto, ele estava ali sem a possibilidade de ser aberto. E ele fica nessa angústia. E a gente fica olhando, e lendo, e pensando nisso tudo. E a gente que conhece, a gente está olhando pelo retrovisor da história. Nós estamos como num carro que olha pelo retrovisor e percebe aquilo que já aconteceu. Então nós temos uma maravilhosa impressão quando João está falando dessa angústia. Quem que vai abrir o livro? Quem que vai abrir o livro? E ele aparentemente é uma busca por alguém que possa abrir o livro. Ele fala, olha, foi procurado no céu, foi procurado na terra, foi procurado no mar, foi procurado debaixo da terra, e ninguém podia abrir esse livro, nem mesmo olhar para ele. E aí então, eis que surge alguém, e esse alguém, nada mais nada menos que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Cristo, o nosso Jesus. Aquele que nessa noite em especial, nós comemoramos, né? A Páscoa. Nós dizemos uns para os outros assim, Feliz Páscoa. Eu creio que ninguém nesse mundo, mais do que os crentes em Cristo Jesus, consegue de fato entender o que significa isso tudo. Eu queria falar essa noite para vocês a respeito desse capítulo de Apocalipse 5, e eu queria intitular essa mensagem assim: Morre o Cordeiro, reina o Leão. Aleluia! E o Cordeiro é Jesus, e o Leão é Jesus. E nessa frase nós dizemos basicamente o que aconteceu por meio da cruz. E talvez quando eu falo assim, leão e cordeiro, seja muito estranho, porque pensar leão e cordeiro como sendo uma mesma coisa, ou uma mesma pessoa, parece uma grande contradição. Mas quando você lê a palavra de Deus, você vai ver muitas referências a respeito desses dois animais, o cordeiro e o leão. E essas referências elas vão apontar para Jesus. Quando você analisa em termos naturais, você vai ver aparentemente uma grande contradição, porque o leão é muito diferente, oposto daquilo que é o cordeiro. Então são nomenclaturas estranhas e metáforas, linguagem estranha para alguém que cai pela primeira vez aqui na Bíblia lendo essa passagem, vai ficar: quem é esse? Quem é esse cordeiro? Quem é esse leão? Quem é esse que é chamado no versículo 5 de leão da tribo de Judá, raiz de Davi? Quem é esse que é mencionado como sendo aquele que é o digno? Aquele que é digno, e menciona que digno é o cordeiro. Que cordeiro é esse? Quem é esse que está se referindo? Será que é a mesma pessoa ou não? Óbvio que essas perguntas nós já temos resposta, né? Mas para quem nunca leu a Bíblia, para quem nunca pegou esse livro para poder ler, talvez pela primeira vez ler essa passagem, vai ficar com certeza com muitas dúvidas. Por isso algumas explicações eu creio que são dignas de serem mencionadas. E o detalhe importante é que tanto o leão quanto o cordeiro aqui é sim a mesma pessoa. Então o cordeiro aqui age como um leão e o leão aqui age como um cordeiro. E pode parecer muito contraditório isso, e é aparentemente impossível, mas para Cristo isso é possível. E em Cristo isso foi totalmente, não apenas possível, mas foi realizado. E quando nós falamos de cordeiro, e quando nós falamos de leão, nós estamos falando de duas facetas, de duas realidades do ministério de Jesus. Quando nós falamos cordeiro, nós estamos falando de uma parte do ministério de Jesus. E quando nós falamos leão, nós estamos falando de outra parte do ministério de Jesus. E que cordeiro é? O que é um cordeiro, né? Talvez cordeiro a gente não é uma linguagem muito comum. Às vezes você pode comer carne de carneiro, por exemplo, né? E o carneiro é o adulto. O cordeiro, ele é aquele que não é o adulto. Na verdade, o cordeiro, para ser cordeiro, um cordeiro até 1 ano de idade. Então o cordeiro já faz uma referência ao que é. E essa referência vai fazer muito sentido quando você vai lá no começo da história, no livro de Êxodo, no capítulo número 12, quando narra a respeito das pragas que foram lideradas por Deus sobre o Egito. E lá fala de cada uma dessas pragas, até que então chega na 10ª praga. E lá no capítulo 12 de Êxodo você vai ler
atentamente essa história, não agora, você pode fazer isso na sua casa, de como que foi aquilo que Deus chamou de Páscoa, ou no original em hebraico de Pesach, que significa passagem. Ou podemos assim mencionar também como a liberação, a libertação, uma passagem de um lugar para outro, sair de um lugar de escravidão rumo a um lugar de liberdade. E essa figura que Deus colocou e falou para celebrar, ele falou que seria uma celebração permanente, essa celebração seria contínua, e essa celebração passou a fazer parte do calendário do povo de Israel desde esse acontecimento. E que acontecimento foi esse, pastor? Para que eu possa me recordar. Foi o acontecimento de que o povo de Deus estava sendo afligido, dominado, em duras penas, a dura mão de Faraó. A Bíblia fala que Faraó usava e abusava do povo de Israel, tendo em vista que esse povo cresceu muito. Esse povo contava com a bênção de Deus, e apesar de estar em escravidão, esse povo se multiplicava como ninguém, como nenhum outro povo dominado. Então o Faraó se sentiu preocupado com aquilo, e aí ele aumenta o trabalho, ele gera mais trabalho para que o povo então passe a trabalhar mais, e pare de crescer e se multiplicar, e pare de fazer a vontade de Deus se estabelecer. Acho que isso é uma coisa muito interessante nos nossos dias, quando nós pensamos numa estratégia faraônica de jogar trabalho para que crentes deixem de ser crente. Nós estamos num tempo que, talvez mais do que nunca, as pessoas se lançam tanto de trabalho, né? E alguns dão um nome técnico para isso, né? Um nome em inglês, quando fala em inglês fica mais elegante, mas na verdade significa dependência de trabalho, né? O nome em inglês seria workaholic. O work vem de trabalho, aholic significaria alguém que é dependente. Então, dependência de trabalho, alguém que é escravo do trabalho. Nós vivemos dias assim, que as pessoas, algumas delas até não vêm no culto, ou não vêm na célula, ou não vão no discipulado. Por quê? Porque estão trabalhando muito, e estão cansados demais, e em nome do trabalho não podem fazer o seu culto ao Senhor, e ouvir ao Senhor, e orar ao Senhor, e buscar ao Senhor. Interessante essa estratégia é velha, não é nova. O Faraó já começou ela, inspirada por Satanás, nosso adversário, que faz com que o trabalho vire Deus na cabeça de alguns, e impede eles de crescer e se multiplicar. Infelizmente, algumas pessoas não crescem e multiplicam porque não têm tempo para poder fazer isso. Eu digo isso em termos naturais, mas também, principalmente em termos espirituais, que é o que nós estamos falando aqui. Mas isso não é a base da mensagem, só tem um detalhe importante para poder mencionar em relação a esse momento. E esse acontecimento, então, diz a Bíblia que o povo começou, por causa desse sofrimento gerado pelo Faraó, o povo começou a sentir muita dor nesse processo, e começou a se sentir muito afligido nisso tudo. Estavam se sentindo apertados por Faraó, esmagados por Faraó. E aí então, em meio a esse aperto e duro trabalho, eles começaram a clamar ao Senhor, e clamar ao Senhor, e clamar ao Senhor, para que Deus pudesse fazer algo. E diz a Bíblia que Deus então ouviu esse clamor dos céus e decidiu agir. E Deus então levanta um homem, você sabe essa história, e esse homem vai ser o libertador desse povo, Moisés, vai ser o libertador desse povo rumo à terra da promessa. E a história avança com muitos detalhes técnicos muito importantes, mas o mais importante está no capítulo 12, que é quando, depois de muito tempo, segurando o povo, Faraó se viu impossibilitado de continuar a segurar o povo. Todas as tentativas que Moisés ia contra Faraó, dizendo: deixe o povo de Deus ir, em voz profética, deixe o meu povo ir, Faraó dava de ombros nele, fazia pouco caso, desdenhava de Moisés, julgando que nada aconteceria, até que Deus resolveu liberar o seu sobrenatural, e a coisa ficou muito estreita sobre o Egito. Muitos problemas começaram a acontecer sobre os moradores dessa nação chamada Egito. E aí o que acontece? Depois de várias pragas liberadas, as mais diferentes tipos de pragas, e várias situações muito ruins, chega uma então, que Deus para tudo, entre a nona e a 10ª, Deus fala: agora você vai celebrar a Páscoa. E Deus dá instruções muito específicas a respeito da Páscoa, mas basicamente, eles deveriam se juntar como família, na sua casa, e deveriam então pegar um cordeiro, sem defeito, de até 1 ano de idade, macho, e eles deveriam então imolar, ou seja, sacrificar esse cordeiro na sua casa. Teria toda uma alimentação específica nesses dias em que se celebraria essa Páscoa, perpetuamente depois desse acontecimento. Mas aí então, o fato mais interessante é em função do que essa Páscoa veio a existir.
porque o Senhor fala que esse molar, esse cordeiro seria importante. Além deles se alimentarem desse cordeiro, eles deveriam também pegar o sangue desse cordeiro. E eles deveriam então ir nos umbrais das portas, ou seja, nessa parte externa que fica do lado de fora das portas, deveriam então molhar esses umbrais dessas portas, as ombreiras das portas, de modo que quando o anjo destruidor passasse, com a finalidade de matar aqueles que não tivessem o selo, e não tivessem o selo, a marca do sangue, aquela família que tivesse o sangue não morreria. O anjo da morte não tocaria aquela casa, ele não mataria o primogênito daquela família. E a família que não fizesse isso teria um dano, o dano da morte ser liberada sobre as suas casas. E diz a Bíblia que naquele dia houve uma grande mortandade, houve muita morte naquele lugar. Todas as famílias foram atacadas, menos as que cumpriram isso, as que obedeceram. Ou seja, Israel que estava dentro do Egito não sofreu nenhum dano, mas ao lado deles, outros sofreram dano. Próximo deles, vivendo ali tão próximo, geograficamente próximo de serem abençoados, mas impedidos por não conhecerem a Deus, e não conhecerem a sua promessa, e não conhecerem a sua aliança. E por não conhecerem, eles acabaram experimentando a morte. E o primogênito deles, todas as famílias morreram, inclusive a do faraó. E isso trouxe uma comoção muito grande, uma depressão geral na nação. O Egito inteiro desaba de choro. E Faraó agora emite um comunicado dizendo: tire esse povo daqui. O mesmo que fazia oposição e impedia esse povo de ir e ser liberado, para poder cultuar o Senhor e adorar a Deus, agora ele mesmo fala: sai daqui, eu não quero não ver você nem pintado de ouro. Por quê? Porque o Faraó entendeu que ele não estava tocando simplesmente em Israel, mas estava tocando no Deus de Israel. Ele não estava apenas tocando no povo de Deus, mas estava tocando no Deus do povo. E aí o que acontece? Diz a Bíblia então que agora não apenas eles estão liberados para poder ir, mas os egípcios se encarregam de abençoá-los poderosamente. Agora fala que eles pegam ouro, prata e tudo que tem valor e dão, porque eles não querem mais nada desse Deus tocando com ira sobre a sua nação. E por medo, constrangimento e pavor, eles abençoam aquele povo por julgar que aquele Deus era muito poderoso ao ponto que não deveria ser subestimado. É uma referência espiritual. É claro que isso aconteceu em termos naturais. E eu sempre, quando falo do Egito, eu gosto de falar isso, porque talvez um dia você visite o Egito, e apesar de você ver a grande diferença que existe entre Egito e Israel, eu quero que você saiba que Deus não odeia a nação chamada Egito. Deus ama os egípcios, mas o Egito foi, historicamente, e tem um sentido profético nisso tudo, historicamente uma nação que se colocou no caminho, fazendo um obstáculo contra o plano de Deus. E todos que se colocam contra o plano de Deus são derrubados. Nada e nem ninguém que se coloque contra o Senhor prevalece. Nunca, jamais vai ser assim. Deus nunca foi derrotado e nunca será. E todo aquele que se coloca no seu caminho, fazendo oposição à sua vontade, ou cai, ou aproveita a onda do fluir e vai. Mas os egípcios eram um coração muito duro e não fizeram isso. Perceberam tardiamente aquilo que de fato aconteceria. E infelizmente muitos acabaram morrendo nisso tudo. Mas depois dessa depressão veio uma ira, indignação total. E eles agora saem correndo, apesar da liberação que houve, eles vão agora para poder matar. E aí você vai perceber histórias fantásticas do agir de Deus em meio a esses grandes livramentos que Deus vai fazer do caminho entre o Egito e até a terra da promessa. Muita coisa linda vai acontecer. Isso tudo que eu contei para vocês, tudo isso que eu acabei de contar, tem sentido em função de um cordeiro, o tal do cordeiro pascal. É assim que é a referência bíblica. E a Bíblia fala que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é esse cordeiro. Aquilo que foi físico há muito tempo atrás, em Êxodo capítulo 12, é espiritual para nossas vidas. E do mesmo modo, um dia a morte vai se aproximar de todos, não apenas dos egípcios aqui, de todos. Assim como passou do lado das casas dos israelitas, também vai passar na sua casa, na sua história, na sua família. E a grande diferença
recompensa é justamente ter ou não ter o sangue do Cordeiro. Este é o sangue do Cordeiro. Não é um sangue físico, vermelho fisicamente. Ele é espiritual. E todo aquele que come desse Cordeiro, que se alimenta desse Jesus, que tem intimidade com Ele, que degusta, desfruta, vive nele, esse tem o sangue do Cordeiro. E a morte já não pode possuí-lo. A morte já não pode vencê-lo. Por quê? Porque esse Cordeiro libera vida. Isso ainda no Antigo Testamento não fica muito compreendido, porque eles tiveram uma salvação física. O que aconteceu ali em Israel foi físico. E eles ficaram muito contentes porque eles viram a forte mão de Deus se manifestar nas suas casas. Eles olharam para o lado e ouviram choro, pessoas reclamando por causa da ira de Deus. Mas eles olharam para suas casas e estavam abençoados. E agora eles estão para sair. E alguém fala, ei, talvez eles pensem, vamos matar. Não, toma ouro, toma prata, toma. Eles ficam, uau, céus abertos sobre a nossa vida. E eles vão rumo à terra da promessa, rumo à terra onde emana leite e mel, rumo à terra onde Deus estabelece sua vontade, o seu reino. São sinais físicos daquilo que vai acontecer no todo da Bíblia. E por que eu estou falando tudo isso? Porque como nós estamos em Apocalipse capítulo 5, há referência a esse tal Cordeiro. Esse é o Cordeiro que aqui é mencionado. E a referência a esse Cordeiro é uma referência, na verdade, por isso o nome Cordeiro é muito importante, tanto em relação a isso que eu acabei de explicar, quanto às características do Cordeiro. Porque essa figura do Cordeiro representa justamente o sofrimento de Cristo. Essa é a parte do ministério de Cristo, de Jesus, que fala do seu sofrimento, que fala daquilo que Ele fez por nós, o sacrifício que Ele viveu, e que foi narrado também profeticamente em Isaías 53. Não sei se você se lembra de Isaías 53. Creio que você se lembra de Isaías 53. Se você não se lembra, eu vou ler alguns versículos, basicamente para você entender. Diz assim, ó: como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, diz o Senhor. Ele foi ferido. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma se sentirá satisfeita, ficará satisfeito. Isso são os versículos 7, 8 e 11 que eu estou narrando de Isaías 53. E a Bíblia vai narrar várias vezes esse cordeiro. A gente vai voltar a falar dele um pouquinho. Mas a Bíblia também fala aqui do leão. E esse leão, a figura do leão, ela vai falar de uma outra faceta do ministério de Jesus. Agora, não apenas daquele que é o mais importante detalhe disso tudo aqui de Apocalipse 5, que é o seu sacrifício, a sua morte, ser imolado em nosso favor. Mas quando fala do leão, está falando da conquista mediante o seu sofrimento, da conquista que ele teve mediante a sua oferta, e que foi manifestada na sua ressurreição. Então, quando falamos de cordeiro leão, nós estamos falando da morte e da ressurreição. Nós estamos falando do sacrifício que obteve mérito. Não foi um sacrifício em vão, não foi um sacrifício sem conquista, mas foi um sacrifício com conquista. Não foi um martírio sem resultado, mas foi um martírio que teve um resultado. E quando nós estamos falando desse resultado, aí mostra a cara do leão. E aí fala que esse leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. E faz referência também ao cordeiro. E esse cordeiro venceu na figura desse leão. E ele conquistou. Então, muda o livro. Porque em Apocalipse 5, ali João, ele está numa angústia. Mas quando ele percebe quem é que abre o livro, quando ele olha para aquele que é digno, e ele percebe quem ele é, e que a história toda para e glorifica ele, que todas as coisas, em todos os tempos, paralisa para poder adorar ele. Então, ele declara que já não há mais choro, não há mais desânimo agora. Agora só há glorificação, agora só há exaltação, agora só há adoração. E aí ele fala ali que é o leão da tribo de Judá. Judá, você sabe, é um dos filhos de Israel. E Judá ele recebe uma bênção especial, ela está narrada lá em Gênesis capítulo 49. Menciona a respeito disso. E também Judá, é uma figura de Judá, é justamente o leão, na verdade o leãozinho.
E Jesus, ele descende dessa tribo. Existiam inúmeras passagens proféticas e messiânicas a respeito daquele que viria para ser o Salvador, como sendo alguém que viria da tribo de Judá. E aí então, você sabe disso, que Jesus descende da tribo de Judá, e Jesus agora vai ser reconhecido biblicamente como sendo o leão da tribo de Judá. Ou seja, isso é um nome messiânico. Essa é uma expressão referente àquele que é o Messias, o Salvador do mundo, aquele que pagou o preço para que todos nós pudéssemos ser salvos. E esse leão da tribo de Judá, você sabe biblicamente que a sua vitória se manifestou por meio da sua morte. Ele venceu na cruz. Na cruz ele vence. E aí quando ele vence, todos os nossos problemas, todas as nossas perplexidades, todos os nossos desânimos, todas as nossas dificuldades ficam mínimas diante do seu poder, porque ele se estabelece como um grande leão. E aí o leão fala de muitas coisas. Quando você fala leão, está falando de força, uma das características do leão. E essa força, ela é manifestada em meio ao mundo animal. Ele é extremamente forte, ele é extremamente feroz, sua ferocidade é reconhecida entre todos os animais. Ele tem uma visível e clara possibilidade de ganho, simplesmente por causa das suas características. Quando ele está presente, aparentemente a selva para poder reconhecer que o leão está presente. Isso fala, porque leão sempre é assim, quando você vê um pouquinho do animal, você reconhece quem é esse leão. E é uma referência clara ao poder de Jesus. Agora já não é um cordeirinho, agora já não é um menininho nas mãos da sua mamãe Maria. Agora ele é um leão triunfante. Ele já não é aquele menininho, coitado, que precisa de muitos cuidados. Agora ele é dominador sobre tudo, Senhor supremo sobre todos. Esse é o leão. Ele é ousado, nada arranca a sua ousadia, completamente destemido e pronto para a batalha. Isso são características de um leão. O leão, ele tem isso dentro dele. Ele está pronto para a batalha. Pode até vir a perder no mundo animal, isso pode acontecer, mas ele está pronto para a batalha. Você não vai achar essas características de medo de gatinho na vida de um leão, porque é o leão da tribo de Judá que nós estamos aqui referindo. Nós estamos falando de Jesus. Outra coisa que esse leão é, o leão é sempre vigilante. Vigilante, ele pode estar até dormindo, mas ele está vigilante. Características do nosso leão. E quando eu quero falar do leão dos outros, não estou falando do leão da África, estou falando do nosso leão. O leão que vigia a nossa vida, o leão que não dorme, o leão que não descansa, que está sempre pronto a combater em nosso favor, que está sempre pronto a manifestar vitória em nossa vida. E onde está esse leão? Esse leão está dentro de nós, dentro daquele que conhece Jesus, dentro daquele que reconheceu Jesus na sua vida. E cada vez que você usa de fé, você solta o rugido do leão. E quando o leão ruge na selva, que os animais procurem abrigo, porque o leão, só a sua rugida já é de estremecer o ambiente. O incrível é que na comparação com outros animais, ele é até menor que muitos outros, mas ele é o leão, reconhecido talvez de forma mitológica até como o rei da selva. E é verdade, ele domina. São realidades desse leão. E o cordeiro, pastor? O cordeiro é admirável. O cordeiro ele é bonitinho. O cordeiro é gracioso, né? O leão às vezes tem, nossa, que grande, que forte, que poderoso, dá até medo. Mas o cordeiro, você fala, cordeiro, é graça, é mansidão. O cordeiro é mansidão. Você vê o cordeiro é mansinho, né? Vai tocar no leão para você ver que manso que ele é. Só os adestrados, é claro. Eu tive esse privilégio de tocar em leões. Você já viu essa foto? Eu creio que na semana passada você viu ela, né? Quando eu estive na África, mas é óbvio, eu estive no safari. Lá era possível você tocar em leões, mas eles são adestrados, completamente adestrados. Mas mesmo assim é bom cuidar. Eu tive esse momento tão legal, você ficar cara a cara com o leão. E aí dos carros você poderia até sair, mas você poderia abrir as janelas, leões brancos passando do seu lado, olhando na sua cara assim. Isso é coisa linda de se ver.
E também tive a possibilidade de entrar na cova onde os leões pequenos, os menores, ficam. Os menores são os gatinhos. Os leões pequenos também, eles poderiam acabar com muita coisa se quisessem. E aí, então a gente pode, juntamente com o tratador dos animais, juntamente com aqueles que adestram os animais, a gente pode tocar, ter um momento assim de intimidade com o leão. E não tem como você estar em ambientes assim sem se você se recordar da Bíblia e reconhecer que ele é o leão. Ele é imponente. Quando eu vi aqueles leões brancos passando do lado do carro que eu estava, era uma cena assim meio surreal, inimaginável, coisa de louco assim. Porque os leões brancos que eu vi, eles são gigantes, é uma coisa absurda. Eu estava num carro alto, numa caminhonete, e mesmo assim aqueles leões são muito altos, não são pouca coisa não. Eles são intimidadores. A presença deles já gera você gera um impacto natural. Você vai assim com, né, você até quer tocar, mas você fica assim um pouco receoso, porque é leão. Todas essas características para você entender. Quando a Bíblia fala a respeito desse leão da tribo de Judá, está falando desse Jesus. Quem toca Jesus, toca na graça, toca na sua mansidão, toca no seu coração, toca na sua doçura, toca na sua aparente inofensivo, mas também pode tocar não apenas no cordeiro, pode tocar no leão. E aí o leão pode se demonstrar muito poderoso, pode se demonstrar alguma coisa muito forte, inimaginavelmente forte. Quando você pensa no cordeiro, você pensa no animal que pode ser capturado. Quando você pensa no leão, você já pensa em dificuldade de capturá-lo. É possível capturar o leão, ele sabe disso. O homem já cresceu na sua capacidade de poder abater os animais e também capturá-los. Então, você criou armas de precisão, armas à distância, que podem fazer com que o grande leão caia adormecido, imobilizado. Mas no mundo animal não é tão fácil assim. Para você capturar um leão é difícil. Ele não tem essa característica visível, clara, do leão poder ser capturado, mas o cordeirinho sim. O cordeiro é um animal fácil de ser capturado. E quando você captura esse cordeiro, você pode arrancar a lã dele, você pode fazer roupa com lã, né? Isso está falando de coisas proféticas para nós. Você pode até se comer ele, você pode se alimentar desse cordeiro. Tem alguns restaurantes que você vai e você come carne de cordeiro, que é esse animalzinho de humano, né? Então você vai lá, é uma carne justamente porque não andou tanto, então é bem molinha. Alguns gostam desse tipo de carne. Então o cordeiro serve para tudo isso. Ele serve para poder liberar. Ele é um servo. Ele serve para poder servir. Ele serve para poder fazer com que os outros possam se beneficiar da sua lã, possam se beneficiar da sua carne. Mas o leão, já comeu carne de leão? Tenta botar na mão do leão para você ver o que acontece. Quando você pensa no cordeiro, você percebe um servo sofredor. Quando você vê o leão, você vê o vencedor. Quando você analisa o cordeiro, você vê alguém que se entregou. Quando você vê o leão, você presencia alguém que dominou. As duas figuras do ministério de Jesus. E esse leão de Judá está sendo representado pelo cordeiro. Por quê? Porque esse cordeiro nos inspira essa ternura, mas o leão ele inspira em nossa mente autoridade. E nós necessitamos conhecer o cordeiro para desfrutar do leão. Você não consegue desfrutar do leão sem passar pelo cordeiro. Só faz sentido o leão depois que você desfruta do cordeiro. O que te atrai não é o assombro do poder que pode destruir tudo, mas sim a doçura da graça. Essa te atrai. Você reconhece o sangue do cordeiro. Você reconhece que aquele sangue foi em seu favor e em meu favor. Mas quando você começa a andar com ele, você percebe que ele não é simplesmente um menino mirrado, um menino que está numa manjedoura, mas ele é o leão da tribo de Judá, que todos tremem e temem diante do seu rugido quando ele solta. Isso é lindo demais. Quando Cristo ele morreu na cruz, quando ele se sacrificou, a Bíblia fala, né, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No ministério profético de Jesus, João Batista anunciou:
quando Jesus estava entrando nas águas do Jordão, ele parou e falou assim: esse é aquele que eu tenho falado. Esse é aquele que eu sou digno nem de desatar a correia das sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a palavra profética. Lá em Apocalipse 5, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não era simplesmente um cordeiro qualquer. Não era simplesmente um cordeiro de um ano, sem defeito, sem mácula. Não, ele era o cordeiro. Não era qualquer cordeirinho. Não era uma referência àqueles muitos animais que foram mortos nas casas dos judeus. Mas era uma referência ao único que podia caber naquela cruz que salvaria o mundo inteiro. O único que poderia pagar aquele preço. Nunca antes e nunca depois. Nunca antes houve e nunca depois haverá alguém, daquele momento em que Jesus morreu naquela cruz, que pode se comparar a tamanho sacrifício. Por quê? Porque qualquer outro que pudesse ir para aquela cruz, e muitos foram para aquela cruz, qualquer outro poderia pagar, entre aspas, aquele preço, mas não seria ele, porque ele era o Filho de Deus, que desceu como o único Filho de Deus, mas através da sua morte, da sua ressurreição, construiu na terra uma família para Deus, com milhões e bilhões de filhos, dentre os quais um deles é você. Amém. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Por que não poderia ser outro, pastor? Porque qualquer um que fosse lá teria pecado. Porque todos nós nascemos no pecado. Mas a relação que trouxe Jesus à existência não foi de um homem com uma mulher. A relação que estabeleceu a sua identidade não foi de um pai biológico e físico, como a biologia mostra. Mas a relação que determinou sua identidade foi celestial. O que Maria carregava no ventre dela era divino. O ser que estava ali sendo gerado no ventre de Maria não era pela lógica natural. O encontro de um espermatozoide com um óvulo, como nós estamos acostumados a entender. Aconteceu um milagre sobrenatural. A Bíblia fala que isso é estranho para nossa mente, mas o que aconteceu foi que o Espírito Santo gerou, o Espírito Santo cobriu Maria, de tal modo que espiritualmente gerou isso dentro dela. E a Bíblia fala que ele, esse ente santo, foi tentado à semelhança de todos os demais homens, porque ele foi manifestado em homem. Ele foi manifestado como eu e como você. E como eu e como você, com muitas limitações que temos, ele também veio com muitas limitações. Pastor, mas ele não era todo poderoso? Sim, ele era todo poderoso. Com um estalar de dedos ele poderia reivindicar todo o poder que ele tinha. Mas lembre-se que para poder fazer isso, ele se despojou do seu poder. Lembre-se que para poder estar naquele momento histórico, ele se desapropriou da sua glória. E a semelhança minha e sua, ele foi provado e tentado em todas as coisas. Mas diferente de mim e de você, ele não pecou. E aquele que não conheceu o pecado, escolheu se fazer pecado naquela cruz. Para quê, pastor? Para ser exatamente aquele que foi narrado em Isaías 53. Aquele que foi dito que pelas suas pisaduras nós seríamos hoje sarados. Aquele que não cometeu pecado, mas se tornou pecado, recebeu a punição na medida que se sujeitou à cruz, na medida que se sujeitou ao madeiro, na medida que se sujeitou àquela obra. Por que isso, pastor? Porque ele é o Cordeiro Pascal, porque ele aceitou esse desafio, porque na eternidade passada, um dia ele falou sim para a vontade do Pai. Quando ele olhou para você e quando ele olhou para mim e percebeu que nós poderíamos herdar a condenação eterna, ou seja, inferno, ele não aceitou isso. Ele decidiu fazer algo em seu favor e meu favor. E ele decidiu vir e pagar o preço por cada um de nós naquela cruz. O preço que nós deveríamos pagar, mas nós não poderíamos pagar. Tenta pensar numa grande dívida que você tem, você deve pagar, mas imagina a sua impossibilidade de poder pagá-la. Ele viu isso. Ele viu que você tinha uma dívida eterna, que você passaria a eternidade tentando pagar e não conseguiria. Ele viu que eu tinha uma dívida por causa do meu pecado eterna, que nada absolutamente poderia mudar essa realidade. Então o que ele fez? Ele não contou com a minha força nem com a sua. Ele não contou com o meu acerto nem com o seu. Mas ele resolveu cumprir na cruz e pagar o preço na cruz com o seu sangue. Aí está Apocalipse capítulo 5, que fala ali que com o seu
sangue. Ele nos comprou para sermos propriedade dele. Ele não nos comprou com ouro, ele não nos comprou com prata, com real, com dólar, com euro, mas ele nos comprou com o seu sangue. E sangue na Bíblia é vida, e vida significa que ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele pagou o preço que o pecado presumia, e o salário do pecado é a morte. Como ele se fez pecado na cruz, então ele tem que morrer. Ele morre, mas não é a morte de qualquer homem, não é a morte de qualquer um de nós, é a morte do Filho de Deus. Uma loucura da teologia, uma doideira da nossa mente, porque naquele momento Jesus se transforma num pecador, e a Bíblia dá a entender que ele desce e vai ter uma audiência com Satanás. E aí, cara a cara com o cão, cara a cara com esse nojento, asqueroso, sem vergonha, é mais forte que sem vergonha, de Satanás, esse estúpido, esse miserável, que nos atormenta tanto, que um dia vai perder Playboy, que já perdeu, só rosna porque ainda tem a possibilidade de atuar na vida daqueles que deixam, mas um dia ele vai perder Playboy total, vai dar fatality, babality, animality nele. Só os jogadores de Mortal Kombat entendem isso. Só os mais velhinhos. Ou pelo menos a geração de 80, 70. Um dia vai acabar esta palhaçada desse Satanás. Por quê? Porque Jesus já o venceu. E o venceu com o seu sangue precioso naquela cruz. Pastor, mas por que ele ainda fica rosnando no meu ouvido? Por que de vez em quando ele me acorda e me dá medinho? Por que ele joga os negócios lá em cima da minha casa e eu fico apavorado? Porque ele quebra os vidros quando eu vou sentar, quando eu vou deitar, e quando eu vou sentar no sofá, estoura o negócio. Por que ele faz isso tudo? Porque ele gosta de intimidar. Mas ele já não pode ter poder, porque ele já foi amarrado, já foi vencido. Amém. Mas por que ele deu terror na vida de alguns? Porque alguns não sabem quem é o leão. Só conhecem o Jesus Cordeiro, o Cordeirinho, que morreu na cruz, tadinho. Mas não reconhecem que ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém, graças a Deus. Como o leão na tribo de Judá. Como vitorioso sobre todos, sobre tudo. O conquistador, o dominador, aquele que prevalece, aquele que pode. Infelizmente, na vida de alguns crentes, Satanás ainda banca de galo. Mas ele já não tem nem crista mais. Porque ele já entendeu. A coisa mais legal de fazer é quando ele vai embaixo da sua casa, ele vem com fúria, sangue no olho, ela matar! Aí você, é você, Satanás, sai daqui, em nome de Jesus. Amém. E pronto. Aquele leão que ruge, aquele gatinho tímido, porque ele não pode contra o leão, o verdadeiro leão. Não aquele que tem aparência de leão, mas aquele que é o leão. Quando a Bíblia fala que Satanás ele é como um leão que ruge, eu acho que ele tem um megafone com distorção. Quando ele fala assim, sai. Então ele se assusta com o som que sai do megafone. Se a gente olhasse atrás do megafone sem distorção, a gente viria um gatinho. Mas quando você conhece Jesus, você não está diante de alguém que tem a aparência de leão. É um leão. Leão, tribo de Judá. Pastor, mas isso é só figurado? No mundo espiritual isso vale quê? Porque você sabe que o mundo espiritual não tem lógica na nossa cabeça. Vai conversar com o demônio para ver o que os demônios falam para você. Aí eu vejo luz, aí o fogo está queimando. Como que demônio queima, meu Deus do céu? Já viu? Já presenciou um momento assim? A gente vai orar por algumas pessoas que estão demoradas e o demônio começa a falar isso. Ai, Paulo, está queimando! Mas eu nem comecei a brincadeira aí. É só fogo, queima Jesus, queima Jesus. E aí gostoso, quando começa a permear, dá mais vontade de queimar. A gente tem um desejo assim, isso é de Deus em nós, é uma ira de Deus. A gente gosta de ver Satanás cair, porque Jesus falou que todos esses demônios que ainda deitam bola na terra,
serão sujeitados debaixo dos seus pés. E esse dia vai chegar. E o que sujeita debaixo dos pés de Jesus? A igreja que reconhece que serve ao leão da tribo de Judá. E sabe que quando um crente reconhece esse tal leão, sabe como é que nós nos assemelhamos no reino do Espírito? Tem crente que parece gatinho mirrado, né? Tá sempre, parece gatinho mirrado e doente, assim, sabe? Até para miar no início doente. É verdade. Isso é uma contradição bíblica. Não pode. Um crente em Cristo Jesus não pode miar. Um crente em Cristo Jesus tem que urrar. Quem urra, pastor? É o leão. Quem mora dentro de você não é um gatinho mirrado, com um megafone tentando aparentar um leão. Quem mora dentro de você é um leão de verdade. Ele nem aparece de gatinho, que é muito maior que o gato. Pode até parecer felino, mas é muito superior. Ele prevalece. Bota o gatinho na selva para você ver o que o gatinho vira. Bota o leão na selva para você ver o que vira os outros na mão do leão. Esse é o leão da tribo de Judá, queridos. Esse é aquele que venceu, o invencível. Só que teve um vácuo na história que Satanás deu muita gargalhada. Porque Satanás, eu acho que quando a Bíblia fala que Jesus viu, né, esse dia, ele viu naquele momento, mas isso também é uma referência profética, algo que aconteceu lá atrás. Quando os discípulos eram muito entusiasmados, porque eles estavam cheios de poder de Deus e estavam agora expulsando demônios, eles vieram para Jesus, Jesus! Que legal! Eu falei, pô, baixou do inferno, saiu! Ai, que legal! Calma, gente, isso vai acontecer toda hora. Fique feliz, porque o nome de vocês está no livro. Que eu vou abrir depois. Esse é o livro. Fica feliz. Isso que importa, ficar feliz. Isso aí vai acontecendo como consequência. Mas ele fala assim, eu vi. Antes de falar isso, ele fala, eu vi. Isso é eu vi quando Satanás caiu. Claro, naturalmente naquele exato momento. Mas espiritualmente lá atrás. Alguns dizem que houve o Big Bang, o cataclisma, o estouro, a explosão. Isso tem a ver com a queda. Não a queda dos homens, mas sim com a queda de Satanás. Referido na Bíblia, que ele cai. Eu acho que quando ele caiu, bateu a cabeça. É sério. Ele ficou desnorteado. Porque ele conhece a Bíblia, mas ele parece que apaga algumas coisas. Às vezes ele lida com a gente como se ele não soubesse que a gente vai vencê-lo. Ele lida como um inocente que não sabe o final da sua história. Isso é óbvio que eu não acredito assim com tanta inocência. Estou usando uma figura de linguagem também. Porque quando você pega a morte de Jesus, aparentemente parece que acabou. Tenta imaginar o que significou entre a morte e a ressurreição. Trevas. O reino das trevas parece que prevaleceu. Morreu, acabou. Como qualquer outro líder que morre, e aí não tem sucessor. Né? Como qualquer grande homem que fez uma grande obra e não consegue prevalecer por mais uma geração. Poxa, acabou. Satanás, eu creio que pula, grita e festeja. Mas ao terceiro dia a coisa muda. Ao terceiro dia a coisa muda. O cordeirinho que foi imolado e saiu o sangue dele, já não é mais um cordeirinho. Ele com certeza é um cordeiro, não deixa de ser. Mas agora a sua figura de abordagem espiritual é um leão. E Satanás percebe que agora o tempo está breve. O tempo está curto. E ele vai ter que, por meio do engano da mentira, fazer a sua obra de tentar bagunçar a vida de muitos na terra. Mas queridos, esse leão vive. Esse leão vive. Eu acho tão injusto as pessoas não saberem que o leão vive. É tão ruim você e eu convivemos com as pessoas e não sabemos, elas não saberem que ele reina, que ele vive, que ele prevaleceu, que nenhum outro homem conseguiu o que ele conseguiu, que ele entregou sua vida e a tomou de volta, que ele foi tete a tete com Satanás e arrancou das mãos dele as chaves da morte e do inferno, de modo que nós não mais precisamos estar lá. Sabe o que acontece espiritualmente? Você conhece a Bíblia tanto quanto eu, então isso que eu vou falar não é novo para você, mas quando você pega a Bíblia, você sabe, quando Deus cria o homem e a mulher, quando Deus cria o primeiro casal, Deus então abençoa essa relação, Deus abençoa eles para que eles pudessem crescer, multiplicar, que eles pudessem dominar a terra. E a palavra ali é domínio, né? Fala de autoridade, fala de sujeitar, fala de exercer domínio. Mas quando o homem e a mulher pecam,
Espiritualmente, o que acontece é que com o pecado, a chave de governo, a autoridade, sai do homem e da mulher. E agora, eles que tinham a possibilidade de exercer o comando de Deus na terra, agora são sujeitados. Viram aqueles que são escravos do processo. E a Bíblia agora narra que não mais o homem e a mulher têm autoridade. Mas a Bíblia agora fala que o mundo jaz do maligno. Ou seja, a terra agora está debaixo do domínio, momentâneo, claro, de Satanás. E alguns crentes param aí e pensam: meu Deus, a terra é ruim. Ah, que coisa triste. Mundo câmeras, mundo miserável. Jesus me leva. Maranata, Jesus me arranca daqui porque eu não aguento mais. Quanto problema, quanta coisa ruim. Vamos lá? Versículo 10. Constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Tem que falar assim, pastor, só para poder entender. Porque tem crente que não reina nem nas coisas mais básicas da vida. Por que, pastor? Porque não sabe quem mora com muito poder dentro de si. E se sujeita. No mundo jaz do maligno, na casa do domínio, o negócio é feio, pastor, nada comigo. Porque eu não tenho a mesma autoridade que o senhor tem, pastor. Eu não tenho. E na minha Bíblia diz: os pastores receberão mais autoridade. E não, os pastores vão conseguir expelir os demônios. E os pastores vão conseguir. Claro que muitos não falam isso, mas pensam isso. Porque não conseguem liberar o rugir, o eco, o urro do leão. E aí, quando Satanás pega o seu megafone, sendo um gatinho, vai: vou morrer! Como que vai morrer se a morte já foi vencida, pelo amor de Deus? Quando você fala essas expressões assim, vou morrer, você está tirando toda a esperança de vida eterna. Porque você está dizendo: meu Deus do céu, estou abandonado no pior dos problemas. Imaginando Jesus que veria o fruto do seu penoso trabalho, se alegraria na sala e fala: não acredito. Pelo amor de Deus, até quando vou suportar vocês? Eu já falei isso uma vez, vou ter que falar de novo. Até quando eu vou ficar sem reinar? Sabe o que essa palavra está falando para a gente, querido? Que a Páscoa não é só essas coisinhas aí. Bolinho de chocolate. Páscoa é o leão que prevaleceu. Ele também é o cordeiro pascal, que foi imolado com seu sangue pelo nosso pecado. Mas ele é ágil, ele é forte, ele é corajoso, ele é destemido, ele enfrenta qualquer adversário, ele não está longe, ele não está distante, ele está na sua vida. Amém? Amém. Amém, amém, amém. 3 amém, com poder de Deus, por Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aleluia. Alguns falam que é por isso que a gente fala, amém, amém, amém. O santo, 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 né? É por Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ser, não sei. Não sei se é isso, mas pode saber ser. Você crê no que você acabou de dizer, amém? Amém. Você crê, querido? Você crê que nessa semana, quando chegar uma informação elaborada no inferno para a sua casa, poder desestabilizar a sua história, você não vai acreditar no gatinho errado, que ecoa como um leão, mas você vai acreditar no leão, que ecoa como um leão? Você crê? Quando o diabo fala assim: vai acabar tudo, vai divorciar, esse marido nunca vai dar certo, não vai, larga esse miserável. Você não vai dizer: é verdade. Você vai falar: está amarrado o cão e saber que mundo, sai daqui, miserável. Maldito Satanás. Eu exerço a autoridade que me foi tomada de volta. Porque sim, nós perdemos a autoridade do meio de Adão. É por isso que veio o segundo Adão. O primeiro não deu conta. O segundo é o primeiro foi minha volta. O segundo veio para valer. O que ele fez, pastor?
ele pegou a chave que estava na mão do controle remoto da história, que estava na mão do cão. Sai daqui, miserável! Apertou um pause. Falou, para tudo. Vamos reestruturar toda essa história agora. Vamos mudar toda, vamos reprogramar esse filme. Vai acabar esse negócio. Tá? Um filme infeliz, drama, aquele de chorar até o final. Momento de suspense. É um momento de terror. Mudou. Vai ser uma aventura. Uma grande aventura. Quando ele aperta o play na sua história, querido. É uma nova história. Mas lá na parte de trás do filme é ruim. Deixa pro passado. Que já passou. O passado já não importa mais. Mas, pastor, o filme estava um terror, como é que pode virar uma aventura? É por causa do leão que pegou o controle remoto e reprogramou a história. Ele fez uma nova história. O projeto de destruição que Satanás tinha para a sua vida e para a minha não vale mais. Aleluia. Eu gosto tanto de dizer isso, eu vou falar de novo. O projeto de destruição que o diabo tinha para a minha vida não vale mais. Aleluia. Que coisa linda saber disso. Que maravilha! É por isso que a gente celebra no domingo. Porque domingo é legal. Aqui é o domingo é legal. Por quê? Porque no domingo ele prevaleceu sobre a morte. É por isso que a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. Por quê? Porque foi no domingo que ele prevaleceu. Foi no domingo que perceberam que ele estava vivo. Na sexta-feira de trevas, na sexta-feira que o mundo das trevas faz seus trabalhos de magia negra, umbanda, quimbanda, bruxaria e diabo 4, e a 9 e a 10, eles acham que pode nos destruir, mas no domingo eles perderam. Glória a Deus. Isso é lindo demais. Cada vez que eu falo isso, eu fico pensando quantas dessas sexta-feiras da minha história, o meu nomezinho estava na boca de alguma coisa. Eu acho maravilhoso isso. Por quê? Porque eu falo isso? Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. E eu sei que ele botou meu filme. Aleluia. Estava falando uma vez lá atrás, assim, com uma tia que se converteu, depois se desviou, aquela coisa louca toda. E ela falou: o negócio tal demônio, tal. Eu falei: é mesmo? Que legal. Nossa, eu só lhe conheci nas trevas. Imagina no céu então. Aí eu falo: o que faz, o que não faz, como faz. Eita, benção! É melhor que eu esteja incomodando o diabo mesmo. Está muito parado, o negócio, alguma coisa está errada, né? Mas não dá medo, pastor? Não dá medo. Não dá! Por que não dá? Porque o domingo é legal. Pode fazer na sexta que não prevalece. Mas, pastor, é complicado, não briga assim, não é desafio. Não é desafiar nada nesse sentido. Não estou querendo medir forças eu com Satanás. É o leão que está em mim. É diferente. É diferente. Você consegue entender que é diferente? Pastor, eu posso ter essa mesma ousadia assim? Você tem um leão, o leão é ousado. O leão é leão. Às vezes nem precisa batalhar, ele só dá-lhe o rugido. E a bicharada já sai correndo, porque o leão chegou. O leão chegou. Você crê nisso que eu estou falando? Amém. Então quando você vê esses trabalhos na rua, galinha preta, vela, pipoca, champanhe, não vai? Ai, mas vem cá, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Para com esse negócio, pelo amor de Deus. Pastor, eu posso chutar? Não, calma também, calma. Você chuta, se o leão quiser chutar, você chuta. Eu chuto vários, já chutei tantos. Se fosse por isso, eu estava com o meu pé. Tinha caído no meu pé já, se fosse alguma coisa assim. Porque dá para chutar, na ousadia do leão, você manda bala. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, por que você está falando todo esse negócio? É Páscoa, pastor. Porque essa Páscoa tem que fazer sentido na sua vida prática, meu querido. Quando você for tentar, fala: meu Deus do céu, não está aguentando, eu vou pegar. Chama o leão. Faça o leão. Eu sei que você está ali, menino. Mostra teu poder. Atira o leão. O negócio
mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja, aleluia. O que isso tem a ver? Não sei, mas eu estou em Deus, aleluia. Mas isso vale. Porque a sua intenção de apostar em Deus vale. Mas eu não entendo nada, eu acho que eu vou pecar mesmo. Não dá. Aí o gatinho vira leão. Ele que rola. Ele fala, até agora. Ai meu Deus. Ai, eu sou crente derrotado. Não é, aonde está? Crentes derrotados. Em meu nome sereis derrotados. Aonde diz isso? Em meu nome, diz o leão. Somos mais do que vencedores. Pensar, pelo amor de Deus, o que você fez para ser vencedor? Nada. Ele fez, ele mora de você. Não é por você, não é por mim, não. Não é porque a gente é bonito, usa perfume. É porque a gente crê em Jesus. Amém? Deus quer levantar uma igreja que reina na terra. E uma igreja que reina na terra não é uma igreja que fica só no Cordeiro da Páscoa. Mas é uma igreja que entende que esse Cordeiro da Páscoa ele foi imolado. Mas ele é aqui apresentado como o leão da tribo de Judá. Pastor, não é a mesma pessoa? Sim, mas está falando de duas abordagens da mesma pessoa. A semelhança dos católicos que ficam, tadinho de Jesus, né? Sofreu tanto, meu Deus do céu. E ficam lá olhando a Maria com o menino, menino Jesus, um menino Jesus. E fica uma vida morta, fria. Satanás deita e rola, a gente fica de São Católico. Mas tem crente que é assim. Tem crente que fica, eu vou morar no céu, é verdade, eu sou crente, não, estou garantido. Mas como é que está a vida? Eu vou morar no céu. Está reinando na terra, casamento é uma bênção? A gente se tolera, né? Suportar com seus outros, né, pastor? É Bíblia, isso pode, vamos lá. A gente exerce esse ministério de suportar o outro, não é isso? Amém ou não? Amém. Amém. Pastor que fala assim, tem que. Porque nesse lugar, nesse recinto, não vale. Não vou falar isso em nome de Jesus. Ouça cão imundo sarmento. Nesse ambiente de todas as pessoas que aqui congregam, não vale encantamento, não vale maldição, não vale praga. Também não vale sorte. Jesus é a nossa sorte. Ele é a nossa esperança. Está entendendo, querido? Sim. Amém? Amém? É isso. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus naquela cruz. Deixa o cordeiro virar leão dentro de você. Reconheça o cordeiro. Mas entenda que ele é o leão. Que cuida de você, vigia por você e quer prevalecer. Não dê espaço para a sensualidade na sua vida. Não dê espaço. Não dê espaço para isso. Fuja disso. Em nome de Jesus. Deixe o leão descer. Chapa o coco na presença do leão. Faça isso. Ai, pastor, mas liga o louvor, bota lá. Manda bota o repeat lá e manda Mas na religiosidade é que tem no inferno, na sua casa não tem religiosidade. Glória a Deus. Mas não negócio de orar, e ficar orando todo dia, mesmo horário, não é religiosidade. Religiosidade é coisa do campo. O nosso chama-se intimidade, termina com ar, mas não é a mesma coisa. É intimidade. Intimidade é todo dia. Religiosidade também é todo dia, a diferença é que tem vida, nunca no outro não tem. O nosso lado tem vida. Por que tem vida? Porque ele morreu naquela cruz para que a gente pudesse ter vida. Receba a vida do Senhor, querido. Receba a vida conquistada por meio desse cordeiro que morreu, foi imolado e ressuscitou para reinar nas suas vidas e através da sua vida na terra. Jesus já está reinando e ele reina através da sua igreja. Por isso que ele pegou sabe aquela chavezinha lá que ele pegou na cara do cão? Lembra dela que ele arrancou da mão do controle remoto? Ele botou no controle remoto na mão de quem? Da igreja. Que loucura é isso, pastor? Eu às vezes também acho que é muito louco isso. Mas ele fez isso. Ele ousou acreditar na gente. Meu Deus do céu. Ele deve saber o que está fazendo.
irmãos, é confiar. Que é a coisa mais difícil da nossa vida. A gente não tem que fazer mais nada. Mais nada. Só confiar. Entendeu? Só confiar. O grande problema dessa história é só confiar. Quando tu levanta a nossa mão, a gente, ai meu Deus, o que eu faço? Vou ficar rico, cara. Apertar o botão de ficar rico. Apertar o botão de ser feliz. Não é assim. Tem que apertar o botão de confiar. Confiar nele do dia mal, confiar nele quando as coisas não dão certo, confiar no Senhor no dia mal, confiar no Senhor quando o dia não dá certo, confiar quando as coisas chegam ruim na nossa casa, confiar. Confia. O leão está preparado para a batalha, querido. Para com isso. Bota o leão para funcionar. Ele deita e rola na selva. Ele manda no pedaço. Ele ganha. Confia nele que ele ganha. Confia nele que ele ganha. Confia nele que ele ganha. Amém? Você está entendendo isso? Confia nele que ele ganha. Confia no Senhor que ele ganha nele. Confia no Senhor. Ele ganha. Ele venceu. Ele já venceu o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Diga fé. Confiança. Nossa confiança. Creia, querido. Creia e você verá a glória de Deus se manifestar. Amém. Creia e você vai ver muitos demônios sendo submetidos aos pés do Senhor Jesus através da sua vida. Eu quero enfileirar vários debaixo do pé de Jesus. Eu quero. Não, eu quero mesmo, não sério. Eu quero gastar minha vida enfileirando muitos demônios debaixo dos pés de Jesus. Eu quero que domine, esmague a cabeça do cão, assim, através da minha vida. Muitos. Eu quero, filho. Eu sou assim. Eu quero isso. Por quê? Porque é injusto um cara que já não tem mais poder continuar a ganhar simplesmente com o poder do passado. Sabe aquele cara que só está contigo do passado? Tá velhaco. Ali está lá. Sai daí, miserável. É assim, Satanás. Pastor, eu posso confiar nisso que você está falando? É assim mesmo? É assim. Ele rosna por algo que ele viu. Não é assim com você? Você fica meio crente no meio da tua orelha e fala assim: você está crente demais, eu te conheço. Mas é verdade, Senhor Satanás. Eu não vou ficar assim. Vou até parar um pouco de orar, porque eu não muito mesmo. Já viu que tem crente que desanima quando começa a ouvir a voz do diabo? Querido, quebra esse megafone. Olha aí na perspectiva do que ele é, gatinho errado. E bota para correr, dá um chute nesse gato. Gato preto usado. Bota para correr. Esse palhaço. Faz muita palhaçada na nossa vida. O pastor está com raiva do diabo, eu tenho muita raiva do diabo. Muita raiva do diabo. Quando eu vejo crentes perder na sua vida, eu fico com muita raiva do diabo. Quando eu vejo nossa igreja ser atacada por coisas que não precisavam ser, e ele ter ganho nisso tudo, eu fico com muita raiva do diabo. Tenho descoberto que ele precisa ensinar mais a respeito do poder do leão. Deixar esse leão fluir. Chega de crente murcho. Tem que ter crente cheio de Espírito. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Jesus, tu és aquele que ruge poderosamente diante do mal. E quando o Senhor ruge, o Senhor declara a tua vitória e declara automaticamente a derrota de Satanás. Senhor, nós estamos aqui nessa noite como tua igreja, conscientes da autoridade que temos em ti, conscientes que o Senhor nos deu as chaves do reino dos céus, de modo que nós podemos ligar e desligar. O Senhor nos deu a possibilidade de construir juntamente contigo uma nova história, Senhor. Que coisa linda, Jesus. Jesus, nós estamos aqui para poder dizer para ti, nos dá uma revelação de quem é esse leão da tribo de Judá. Jesus, nos faça perceber o teu poder, nos faça perceber o teu poder dentro de nós, nos faça perceber o teu poder, o poder da ressurreição dentro de nós, nos faça perceber o poder que derrota a morte dentro de nós, nos faça perceber a vitória da cruz dentro de nós, Senhor, porque tu vives dentro de nós, o Messias aguardado
mora dentro de nós. É por isso que nós somos chamados a sermos um reino sacerdotal e um sacerdócio real, uma geração de reis e sacerdotes que reinam na terra. Aleluia. Senhor, nos faça reinar na terra. Tu és o dono absoluto de nossas vidas. Ninguém pode nos arrancar das tuas mãos, a não ser se nós apostatarmos a fé. Ninguém pode nos arrancar das tuas mãos, Senhor, porque o Senhor nos comprou com o sangue do Cordeiro, e o Senhor gerencia a nossa vida, lidera e governa essa vida como um leão. Que venha Satanás, porque ele vai perder. Vai perder sim. Um povo consciente daquilo que crê prevalece. Um povo morre por falta de conhecimento, Senhor. Mas um povo que conhece o Deus que serve prevalece. Prevalece. Senhor, na autoridade de Cristo Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo a Satanás e eu repreendo os seus demônios sobre todo intento das trevas sobre a vida dos meus amados irmãos e irmãs. Eu declaro o sangue do Cordeiro de Deus sobre a vida de cada um deles. E eu declaro que o poder dos demônios não se manifestarão, porque esse povo conhece o poder de Deus. Em nome de Jesus. Esse é um povo que anda em santidade, Senhor. Esse é um povo que anda em intimidade, Senhor. Esse é um povo que conhece as suas promessas e anda nos teus decretos. Esse é um povo separado para a tua glória, que não perde tempo com a sua vida, mas gasta a sua vida no louvor da tua glória. Esse é um povo santo, comprado com o sangue de Jesus. Esse é um povo digno do investimento que o Senhor fez. Aleluia. Esse é um povo que reina na terra, Senhor. Esse é um povo que reina na terra. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus que os meus irmãos em Cristo aqui nessa cidade, em Curitiba, nessa igreja, vão reinar. Aleluia. Porque o Rei dos Reis mora, vive dentro deles, Senhor. Libera o leão em nome de Jesus, meu amado. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Estabeleça o teu reinado, ó Rei. Leão é o Rei. Então estabeleça o teu reinado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de glória e de poder. Senhor está aqui. Eu quero, em nome de Jesus, que você tenha com seus olhos fechados agora um vislumbre do mundo espiritual. Eu clamo, Senhor, dá aos meus irmãos agora um lampejo que seja do que significa ser um crente em Cristo Jesus. Mostra para os meus amados irmãos a realidade de quem mora dentro deles. Mostra para os meus amados irmãos quem é esse leão que mora dentro deles. E faça que eles percebam como que Satanás e seus demônios se sentem quando percebem
Ele viu o leão da tribo de Judá. Ele viu aquele que abre o livro. Ele viu o significado daquele cordeiro pascal. Ele entendeu. Nós precisamos de uma revelação do poder de Jesus. Nós precisamos, para que Satanás não tenha êxito sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre nossos casamentos, sobre os nossos filhos físicos, para que Satanás não obtenha êxito sobre o nosso corpo, para que Satanás não exerça êxito e não tenha vitórias sobre nossas finanças. Nós precisamos de uma revelação no Espírito de quem é esse Jesus, de quem é esse servo sofredor que foi para a cruz e ressurgiu como o leão da tribo de Judá. Ruja o leão, ruja o leão. Jesus, tu és o cordeiro que parecia ter estado morto, mas que está em pé. Tu és o cordeiro abatido. Tu és o cordeiro que está em pé. A palavra fala que tem 7 chifres. Chifre no mundo animal é sinônimo de autoridade, de poder. 7 é sinônimo de plenitude, de perfeição. Tu és plenamente poderoso. Nada e ninguém pode contra ti. Não estás mais mergulhado em sangue, caído e abatido, mas estás glorificado, reinando soberano, e quer reinar em nossa vida. Reine em nossa vida, Senhor. Reine em nossa vida, Senhor. Reine em nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por essa noite. Te agradeço pela tua palavra. Te agradeço por esse culto. Obrigado por esse culto de Páscoa, Senhor Deus, em que nós estamos celebrando a vitória de Jesus, que venceu a morte na cruz, que pagou a dívida que era contra nós, que nos tirou da realidade dominada pelo pecado e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Aleluia! Como é bom saber que o inferno pode trabalhar contra nós, mas não prevalecerá. Como é bom saber que o Senhor trabalha em nossa vida e sempre prevalecerá. Como é bom saber que em Ti nós somos mais do que vencedores, sempre, sempre, sempre. Como é bom saber, Senhor. Obrigado, Jesus. Abençoa os meus amados irmãos. Abençoa os meus